Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham neste canal, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar comentando uma lição que traz o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. A nossa leitura bíblica, ela está no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 1 e o versículo de número 7. O texto relata que Paulo, chegando na cidade de Éfeso, ele vai encontrar alguns discípulos. E numa conversa com eles, Paulo vai perguntar se eles haviam recebido o Espírito Santo. E eles dirão que não, que somente foram batizados no batismo de João, onde Paulo vai esclarecer ali que João batizou a respeito do arrependimento, mas João apontava para Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Nós vamos ver que esse discípulo ali, eles serão batizados, e após eles serem batizados ali, deles serem imersos na água, nós vamos ver que Paulo vai impor a mão sobre eles e eles serão revestidos do poder do alto. Então esse é o texto e a nossa proposta aqui é dar continuidade aos eventos que ocorreu ali em Atos Apóstolos, capítulo 2, no início do Pentecoste. Nós vamos ver que os crentes ali são revestidos do poder do alto. Esse revestimento ele vai ocorrer em outras localidades, em outras igrejas. Nós vamos ver que esse revestimento do Espírito Santo, do poder de Deus, ele vai ser manifestado aqui em terras brasileiras. Então, o objetivo da nossa lição, o nosso propósito é trazer um resumo breve a respeito sobre essa manifestação do Espírito Santo aqui em terras brasileiras. É inegável que a manifestação do Espírito Santo, aqui através da pregação trazida pelos missionários que aqui chegaram, que criam na manifestação do Espírito, no batismo, nas virtudes do Espírito Santo, vai trazer uma expansão do Evangelho muito rápido aqui em terras brasileiras. Esse cachorro gritando aqui vai ser um pouco complicado essa aula aqui, mas espero que vocês estejam atentos aqui na nossa voz. Então, no texto que nós lemos aqui, o nosso comentador ele comenta sobre o Pentecoste entre os salvos. Então, nós vamos ver que algumas pessoas, elas serão alcançadas pelo Evangelho, vão ser salvas, porém, nós vamos ver que existem algumas que não são revestidas com o poder do alto e alguns grupos ainda não serão evidenciados essas manifestações. Em alguns casos por falta de desconhecimento. E quando se fala na plenitude do Espírito Santo, nós temos que entender duas coisas diferentes que ocorre na vida da pessoa. Esse exemplo do texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele chega ali na cidade de Éfeso, nós vamos ver que ele vai dar uma continuidade à mensagem de João, mas agora apontando para a pessoa bendita de Jesus, onde ali eles vão crer na mensagem, porque eles serão imersos. E após serem imersos, nós vamos ver que eles serão revestidos do poder do alto.
Isso também ocorreu com os apóstolos. Os apóstolos, após Jesus ressuscitar ao terceiro dia, nós vamos ver que Jesus vai aparecer aos apóstolos por cerca de 40 dias, vai ainda ali permanecer com eles, e nós vamos ver que Jesus vai assoprar sobre eles, eles vão receber o Espírito Santo. Porém, após 10 dias após esse evento, eles estão no cenáculo e eles serão ali na festa de Pentecoste. Por isso que vem o movimento pentecostal. Na festa do Pentecoste é onde eles serão alcançados pela virtude, pelo poder do Espírito Santo que virão sobre eles. Então, após essas pessoas serem batizadas, é claro que isso não é uma regra, né? Há exceções, pessoas que aceitam Jesus e acabam sendo batizadas antes ali da imersão nas águas, isso ocorre. Mas o que nós encontramos aqui, que essa experiência da salvação, da regeneração, ela é diferente da virtude, do poder, da manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, assim como ocorreu lá nos registros de Atos Apóstolos, tanto no capítulo 2, que os apóstolos eles eram regenerados e foram revestidos do poder do alto, lá na cidade de Éfeso, eles também foram regenerados, depois eles foram batizados, né? Nós temos que considerar, né, que a pessoa que ela é alcançada por uma virtude da manifestação do poder de Deus, a evidência disso, o que nós cremos é a doutrina que está no nosso credo, na nossa confissão de fé, que a evidência da pessoa ser revestida do poder do alto é a pessoa ela falar em outras línguas. É claro que nós vamos ver que nos nossos cultos dão muita ênfase o que há um dos dons do Espírito Santo, que é o falar em línguas. Mas a pessoa sendo batizada, ela pode ser que ela não fale com tanta frequência, mas há outros dons, outras virtudes que vai ser manifestada na vida da pessoa, como o dom de sabedoria, o dom da fé, dom de curar, que talvez isso é evidenciado, mas as pessoas dão muita importância na questão da glosolábia, né? Não está falando em línguas estranhas. Interessante que essa manifestação ela não ficou para aquele tempo, né? Existe os cessacionistas. O que é isso? É um grupo de pessoas que eles acreditam que os dons espirituais, a virtude do Espírito Santo ficou para ela era apostólica. Só que o texto bíblico ele deixa muito claro isso em Atos Apóstolos capítulo 2. Nós vamos ver no versículo 39, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, vai dizer: porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto Adonai, nosso Deus, chamar. Então Pedro, no versículo anterior, ele está dizendo, no versículo ali 38, né? Vocês precisam abandonar o pecado, voltarem para Deus para receberem o perdão, e vocês receberão o quê? O dom do Ruach Hadolesh. Isso é o dom do Espírito Santo, né? E aí ele vai falar dessa promessa, é para todos aqueles a quem Deus chamar. Então todos aqueles a quem tem aceitado a fé, tem aceitado a verdade do Evangelho, esses também são chamados para serem o quê? Revestidos do poder do alto. Então, quando os nossos missionários, fundadores
do movimento pentecostal aqui no Brasil, Assembleia de Deus. É claro que vão ter outros movimentos paralelos, mas nós vamos dar ênfase nesse de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quando eles chegam aqui em solo brasileiro, nós vamos ver que aqui há somente igrejas tradicionais ou históricas, né? Na nossa aula a gente vai falar um pouco sobre isso, que existe algumas linhas de pensamento. Mas aqui o nosso comentador está falando que essas igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, então são igrejas que creem que na regeneração, creem que no Espírito Santo, porém não creem que nos dons espirituais, né, de línguas, segundo eles, ficaram para aquela época. Então, embora dentro dessas próprias igrejas tenham surgido segmentos, né, nós vamos ver batista independente, presbiteriana renovada, então são um grupo de pessoas que buscam a virtude do Espírito Santo e recebem, e aí já não consegue mais conciliar ali a liturgia do culto com esses outros irmãos que não creem nisso. Então, esses dois missionários, eles começam a congregar em igrejas tradicionais, né? Embora as pessoas fossem salvas. Nós temos que frisar isso. Eram pessoas salvas, mas que esse ensinamento da virtude, do poder do alto, que é derramado sobre aquele que invoca, que o cristão precisa buscar, isso não era ensinado. Nós vamos ver que os nossos irmãos, eles vão falar dessa verdade. E uma mulher chamada Celina de Albuquerque, nós vamos ver que ela vai ouvir essa mensagem e ela na sua casa, ela vai buscar em oração, ela vai ser batizada. E ela fala para outras pessoas também vão buscar o batismo com o Espírito Santo e eles serão revestidos do poder do alto. Então, quando isso acontece, nós vamos ver que a liderança da igreja ali, elas vão se reunir e vão falar que aquilo não está de acordo com a doutrina, com o ritual do que eles creem. Nós vamos ver que esses irmãos serão convidados a saírem ali do meio deles. Então esses irmãos vão saírem e aí vai dar seguimento, né, ao surgimento de um grupo de pessoas que creem na virtude, na manifestação de Deus. E nós vamos ver que vai surgir o movimento Assembleia de Deus. Então, que creiam que nessa verdade, nós vamos ver que no início há uma perseguição, né, por causa dessa mensagem, dessa crença. Nós vamos ver, mas mesmo assim, os nossos pioneiros, eles não se calam, eles continuam pregando o Evangelho, né? Nós vamos ver que o Evangelho vai ser pregado, né? Nós vamos ver que Jesus manda pregar o Evangelho lá em Marcos, capítulo 16, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí ele vai dizer que os sinais, eles acompanharão o que creem, né? E nós vamos ver que muitos milagres, maravilhas vão acontecer por intermédio desses irmãos. O Espírito Santo vai ter a plena liberdade e o movimento ele vai crescer de uma maneira tremenda, né? Esse crescimento é chamado modelo centrífugo, né? Porque cresce de dentro para fora. O que acontece? As pessoas buscam o quê? A manifestação, o poder de Deus, buscam o conhecimento da palavra. Nós vamos ver que após eles serem revestidos, nós vamos ver que eles saem pelas praças, pelas ruas, pelos hospitais, saem por todos os lugares pregando o Evangelho. Então, pelo censo, o IBGE de 2010, né, nós temos cerca de 42 milhões, 2010, de evangélicos em nossa nação. E nesse censo, a maioria é de pentecostais, que creem no Espírito Santo, nas manifestações e
nos dons espirituais manifestados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o movimento cresce aqui, né? Os maiores segmentos que nós temos evangélico dentro do nosso país são de pentecostais, né? São de pentecostais, e tem os neopentecostais, né? Um novo Pentecoste, né? Que não tem, vamos dizer assim, uma questão de uso e costume, um apego, vamos dizer, mais voltado para a palavra de Deus, mas nós vamos ver que os tradicionais, em vista dos pentecostais, ficaram estagnados, crescem, né, de maneira gradativa, mas os pentecostais foram com uma explosão. É como diz, né, o Espírito Santo, né, o dínamo, é como se fosse uma bomba. As pessoas foram impulsionadas, foram alcançadas por esse poder, o Evangelho foi levado a todas as outras pessoas. Então, os pentecostais não é uma nova denominação. Existem os evangélicos, os pentecostais, os tradicionais, os neopentecostais, todos eles é um grupo, só que os pentecostais pregam que, vamos dizer assim, o evangelho como um todo, né? O evangelho completo, os dons espirituais, a manifestação do Espírito, o batismo é para os nossos dias. A diferença é essa. Então nós vamos ver que as igrejas históricas que não admitem que o batismo com o Espírito Santo, elas não cresceram quanto esses outros movimentos, que são vários, né, que creem que no virtude, no batismo, para alcançar almas. Então nós vamos ver que o movimento pentecostal, ele chega aqui no Brasil por volta de 1910, 1911, né? Existem algumas outras correntes também, né? Nós vamos ver que quando chega aqui os nossos pioneiros, Daniel e o Gunnar, nós vamos ver que outros movimentos também vão surgirem, né? Esses movimentos cresceram de uma maneira espantosa, porque não é o homem, isso é coisa de Deus. Então nós estamos terminando esse resumo, e o nosso resumo é esse, meus irmãos. Nós precisamos sermos revestidos do poder do alto. Precisamos do poder e da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pois assim nós seremos o que? Testemunhas, e vamos anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Então Deus vos abençoe, Deus continue com a sua boa mão estendida sobre a sua vida, e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.